Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma nova live aqui. A gente está novamente falando sobre a situação no país, né? O Brasil, a mil maravilhas. Esse país que só mesmo o cientista da NASA aqui para estudar, para a gente entender, né? Levantar um pouquinho aqui. Pois é, pessoal. A gente tá vendo umas coisas bem bacanas no nosso país, né? Tipo, algumas coisas que a gente já tinha por certo. As questões das vacinas, né? Que o governo tentou, de certa forma, negar o Pazuello. E é nessa pegada que a gente começa por ela, né? Olha, o Brasil agora tá com 2 vacinas comunistas no país. Eu acho legal como é que as pessoas compram as ideias erradas dos outros, né? Vamos lá. Antes do Brasil falar mal de certas vacinas, que já não chega no Pazuello, seria necessário que o Brasil tivesse em pesquisas e elaboração de alguma vacina. Eu me lembro que o Bolsonaro tinha falado que o Marcos Pontes, o nosso astronauta, estava aí em pesquisas e testes na possível fabricação de uma vacina do Brasil. Não tem, pessoal, não tem. O que ainda tem aí, pelo Instituto Butantan, é um soro que eles estão vendo aí para poder realmente, não é a vacina, mas é um soro, para poder amenizar impactos do coronavírus. Mas o país que não tem acordos comerciais bem próximos de China e Índia, que são os grandes maiores produtores de vacina de insumo, o Brasil, né, vai comprar 30 milhões de doses da Sputnik V, vacina de um país que tem os modos parecidos com o da China, e uma vacina que foi muito questionada pela velocidade que ela teve na sua análise, aprovação, um bocado de coisa, né, pessoal? Então, hoje o Brasil, porque a vacina da Oxford, a AstraZeneca, ela tá meio travada aí, né? E tá faltando insumo para produzir. A Fiocruz não quer dizer, pessoal, mas a gente sabe que a produção dessas vacinas aqui, elas não tem data certa, elas não tem calendário, o negócio tá bagunçado. Então, eu acho que a Fiocruz, junto com o Ministério da Saúde, poderia ser sincero para todos os brasileiros que não terá, assim, uma produção rápida em grande quantidade da vacina da Oxford. Então vamos ser vacinados realmente com as vacinas comunistas, a Coronavac e a Sputnik V. Exato, porque não tem, pessoal, e dê graças a Deus que tem elas, né? Exatamente, que se não tivesse nós estávamos numa situação muito complicada. Vacina no Brasil vai ter? Claro, vai ter, pessoal. Todos esses grandes laboratórios vão vender para o Brasil. Só que o único problema é que nós precisamos de vacina o mais rápido possível. E somos os últimos da fila. Então a gente não vai ter uma vacina rápida. A gente queria ter. E se não tem, então vamos ter que caçar com gato mesmo. No exato momento, os gatos aí, e muito poderosos, Coronavac, a Sputnik V. E é devido a essa negligência, esse negacionismo, essa falta de compromisso com o combate do coronavírus, que o nosso general estimado, o gordinho Pazuello, tá indo realmente pra um buraco e o negócio tá complicando para ele, rapaz. Exatamente, olha só. O portal G1 trouxe que a PRG abre apuração preliminar sobre conduta do governo na crise da Covid no Pará e no Amazonas. Então, Augusto Aras, o engavetador-geral da República, esse nome, sabe por que eu chamo engavetador? Porque eu já me lembro da época do gavetador, né, dos procuradores do Fernando Henrique. Eita, rapaz, Procurador-Geral da República abriu uma apuração preliminar sobre a conduta do Jair Bolsonaro no enfrentamento da crise sanitária no Pará e no Amazonas. Nessas horas eu sinto falta do Rodrigo Janot, viu? Vocês acham que se o Rodrigo Janot estivesse na PRG, o Bolsonaro não estaria lá sendo investigado junto com o Pazuello? É claro que estaria. Aí bota um babaca desse aqui, Augusto Aras. E mesmo que diga que a PRG vai tomar algumas decisões dentro da lei e tal, ele vai proteger Bolsonaro. Mas vamos dar continuidade, vamos fingir que acreditamos. Assim também eles fingem que a gente acredita neles. A decisão da PRG foi tomada após o PCdoB acionar o Supremo Tribunal Federal a respeito da crise do Estado. O partido pede
que Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sejam investigados e responsabilizados pelo agravamento da pandemia em municípios paraenses como Santarém, rapaz. A TV Globo também pediu posicionamento ao Palácio do Planalto, que repassou a pedido à Advocacia Geral da União, a AGU, que informou, não comenta feitos em curso. Então, foi aí, né? Pedidozinho de novo, né? Pedidozinho bacana aí pra gente saber como tá a situação aí, se vai ser ou não vai ser investigado o Pazuello que nesse exato momento leva a imagem do exército brasileiro à lama. Mostra incompetência, insensibilidade, sem estratégia. Rapaz, como é que pode, hein? Bom, na UOL também traz que PRG abre apuração preliminar contra o governo Bolsonaro por crises no Amazonas e no Pará. Se aqui fosse um país com mais respaldo na lei, ambos estariam realmente investigados e afastados. Então abriu ontem, né, a Procuradoria-Geral da República uma investigação preliminar para analisar a conduta do governo e Jair Messias Bolsonaro. Eu acho engraçado que essas reportagens elas trazem assim mais do mesmo, né? A gente lê, a gente entende, é importante as informações, mas sendo bem sincero, a gente tem uma relação mais séria, relação que aconteceu na semana passada pra cá, né? O Centrão. O Bolsonaro tem o Centrão na mão. O Centrão na mão, né? O Bolsonaro ele quer o quê? Ele quer enterrar pedido de impeachment saindo de boa. Acredito muito pouco que algumas reformas serão aprovadas. Não, o Centrão tem outros interesses. Mas o Brasil não vive realmente sem um jogo político, um acordo, uma facilidade. Então, com a apuração preliminar, os fatos narrados em eventuais circunstâncias serão apurados na esfera penal. E, rapaz, eventualmente surjam indícios razoáveis de possíveis práticas deletivas por parte do ministro Pazuello e do presidente. Bom, a UOL e a G1 traz a mesma informação. Há uma investigação, uma apuração naquela conduta que nós todos sabemos da falta de ação do Ministério da Saúde junto com o Eduardo Pazuello e do governo federal. Mesmo que ele minta, mesmo que ele diga que o Supremo amarrou a mão dele, que ele estava proibido, a gente sabe que é mentira, pessoal. A gente só tem que realmente entender que existe uma parcela meio idiotizada que acha que ele está falando a verdade. Mas somos muito bem críticos em relação àquilo que temos de exato. O cara está fazendo errado. Eu pergunto muito assim, se fosse outros governos, sendo bem sincero, fosse outros governos, tudo que está acontecendo, será que o povo aceitaria? Não, porque eu vejo uma parcela apoiar o errado, porque dizendo que o outro lado, anteriormente, quando existia, fazia a mesma coisa, mas a gente não está numa situação confortável, não há emprego, não há crescimento, há um vírus descontrolado no país, uma pandemia desencadeada em todos os municípios e estados, uma falta de vacina, se compra ou não compra, mas aí a gente não sabe se produz também, porque garantido está o Instituto Butantan pelo acordo que tem com a China. A Oxford, já que vai ser produzido aqui no Brasil pela Fiocruz, não tem nada garantido, porque não sabe nem que dia esses insumos chegarão. A Fiocruz, eu tô achando que estão nos enrolando, estão mentindo pra gente. A Fiocruz, né, junto com o Ministério da Saúde aí, tá tentando jogar uma cortina de fumaça. Pazuello depõe a Polícia Federal por mais de 4 horas e mostra ações federais em crise no Amazonas. Era isso que eu queria chegar, passando lá aquelas informações da PRG, aí até chegar aqui. Ele foi depor da Polícia Federal. Cara, primeira vez que nós estamos vendo aqui um general da ativa, ministro da Saúde, depondo da Polícia Federal. Polícia Federal. Olha só. O ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, mostrou documentos à Polícia Federal. Em uma cronologia das ações do órgão na crise do Amazonas, ele prestou depoimento por mais de 4 horas. Na tarde e no início da noite de hoje. Pazuello é investigado por suspeita de omissão na falta de oxigênio no Amazonas e da má conduta no enfrentamento à pandemia, né?
A PRG também abriu uma investigação preliminar sobre conduta do governo Jair Bolsonaro e também do Eduardo Pazuellozinho, né? A oitiva de Pazuello ocorreu na residência do ministro em Brasília, uma moradia dentro do hotel de trânsito de oficiais no setor militar urbano da capital. O conteúdo completo das declarações do ministro não foi divulgado. O ministro detalhou todas as ações realizadas e que as estão em andamento no Amazonas para atender a população e combater a Covid-19, afirmou a assessoria do ministro. A apuração se baseia nas possíveis intempestividade nas ações de representados, no qual tinha dever legal a possibilidade de agir para mitigar os resultados. Segundo o documento da PRG, isso pode caracterizar omissão passiva de responsabilidade civil. Eu acho assim que eles tentam nos enganar, pessoal. Eu fico imaginando se não tivesse redes sociais, celulares, smartphones potentes fazendo as filmagens. Porque assim, o cara vai depor na polícia, a procuradoria vai abrir um inquérito de investigação como se não houvesse provas. Vocês estão entendendo? Se não tivesse rede social, se não tivesse celulares, smartphones filmando e mostrando tudo, essas mesmas pessoas mentiriam e esconderiam e dizendo que não ia acontecer nada. Eu recebi nos meus grupos WhatsApp fotos e imagens de pessoas agonizando nos corredores de Manaus. E quem estava tirando eram os próprios parentes, próprios médicos, enfermeiros pedindo socorro, ajuda. A Wright Martins informou em documentos que tinha comunicado o governo federal. Médicos, coordenadores já estavam falando da falta de insumo de oxigênio e de um colapso. Cientistas, pesquisadores, em dezembro finalzinho de novembro para dezembro, já estavam falando de uma segunda onda, de uma nova cepa. A cepa que foi encontrada no Japão, ainda se esbarrou na Inglaterra. Houve uma negligência, sim. Com fatos comprovados, com provas e com testemunhas. Pergunta, aos familiares, de quem perdeu as vítimas em Manaus, se o governo estava de fato ajudando, se prestou socorro. É achar que nós somos muito idiota, porque por ser um general, ministro, do lado do governo do não tão inteligente presidente Bolsonaro, aí ele acha que todos nós, não aquela parte que segue seu curral, o rebanho, então o restante que está fora da cerca do cercado do rebanho, acha que somos idiota. Com tantas provas, vídeos, fotos, pessoas testemunhando, médicos pedindo socorro, pessoas morrendo. Foi filmado, fotografado, não, mas aí faz essa cortina de fumaça, que é interessante para tentar ludibriar a gente. Uma investigação, a Polícia Federal vai pegar seu depoimento em casa. Meu irmão, me diga, um cidadão comum sendo investigado por qualquer crime, se ele tem o privilégio da polícia ir na sua casa pegar seu depoimento, quando você não vai escoltado, você vai algemado. E a gente nota que o país parece que tem pessoas que são privilegiadas mesmo sabendo que tem crimes. O Senado aprovou, o Pazuello dá uma visitada lá. Tá aparecendo mais popstar, sendo convidado para todo canto para fazer um depoimento num crime que ele fez, que ele cometeu. Senado aprova convite para Pazuello explicar gestão da pandemia. Mas olha só, o Senado aprova um convite. Isso não era para ser convite, isso era para ser intimação, prisão. Vidas foram ceifadas por negligência.
Aí, por votação simbólica, o plenário do Senado aprovou o requerimento para que Eduardo Pazuello seja convidado a explicar, em sessão temática, os problemas do governo no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Uma palhaçada que, para mim, se o Senado tivesse a altura deste país, junto com a Câmara, já teria aí aprovado uma CPI da Covid. CPI do oxigênio, né? Porque o que Pazuello fez, pessoal, vamos ser realistas, é crime. Quem assume pastas importantes em qualquer órgão público é responsável e suscetível a ações penais. Este pessoal que está no governo está fazendo que, ou tentando fazer que coisas sérias, criminais, sejam levadas a pagode, na brincadeira. Um ministro que tem a responsabilidade, e principalmente um militares com estratégia de guerra, pessoal, estava numa guerra invisível contra uma desgraça de um vírus. O nosso exército, eu já falei inúmeras vezes das minhas lives, eu não tenho medo de falar sobre isso. O exército brasileiro, as forças armadas são tão incompetentes que, se tivéssemos em guerra com outro país, nós tínhamos já sido dominados, já tinha sido invadido. Porque se você tem um militar nativo, general, que diz que é especialista em logística, coloque esse cidadão responsável por mísseis, né? Ou por uma infantaria, coloque Pazuello na frente de tudo isso, fora meia dúzia de general lá perdido. Se nós não conseguimos dar de conta no vírus, imagine países militarmente potentes, com um arsenal bélico gigantesco. Ou muitos esqueceram que Bolsonaro ameaçou os Estados Unidos com pólvora, um país com armas nucleares. Nós ameaçamos os Estados Unidos com pólvora. Eu noto que o exército, as forças armadas por completo, precisa de uma restauração e de uma qualificação melhor. Porque se Pazuello, como general da ativa, especialista em logística, e faz o que faz, o cara erra, não sabe nem onde é que o Nordeste fica, os voos tipo de São Paulo para o Rio de Janeiro demoram mais de 12 horas para levar uma vacina. Você imagina esse cidadão diante de uma guerra, precisando de todo o aparato logístico para direcionar mísseis, né? Tanques, navios, aeronaves. Tava perdido, pessoal. Tava muito perdido mesmo. E a gente sabe que é crime que ele cometeu. A gente só quer que a lei seja levada a sério. O Augusto Aras, ele tá pressionado, está contra a parede, para que ele tente amenizar a pressão que Pazuello e Bolsonaro vai sofrer, e está sofrendo, porque mesmo com a Polícia Federal indo na casa de Pazuello, a Polícia Federal foi. Vocês notaram que antigamente, quando a Polícia Federal ia visitar um parlamentar, o jornalismo, a mídia, né, a imprensa fazia aquele alarde? Lembra, pessoal? Lá da Dilma e do Lula? Pois é, eu achei tão assim fraquinho a reportagem quando saiu dizendo que a Polícia Federal foi na casa do Pazuello, porque os outros, né, os ex-presidentes Dilma e Lula, era uma investigação, né? Um estava no exercício do mandato e o Pazuello cometeu crime. Você pode negar à vontade, Pazuello com o Bolsonaro e os que seguem, mas é crime. As vidas perdidas não voltam. E vai cobrar de quem? O governador de Manaus, o prefeito de Manaus, né? O ex-prefeito, o secretário, o presidente, o ministro, muitos médicos, até sertanejos que participaram naquele churrasco. E aí o Pazuello, ele é militar da ativa, mas não é idiota tão como a gente pensa. E ele sabe que ele precisa levar esse processo por o Supremo Tribunal Militar.
Ele quer levar esse processo. E eu acho legal o antagonista, porque o antagonista ele fala aquilo que é verídico e é visível aos olhos. Pazuello recorre às Forças Armadas para se defender em inquérito. Olha, no depoimento que prestou hoje à Polícia Federal, Eduardo Pazuello é general da Ativa. Apresentou documento no Ministério da Defesa que mostra, né, o envio de oxigênio para Amazonas no dia 8 de janeiro. O Ministério da Saúde diz que só nesse dia foi alertado pelo governo do Amazonas que faltaria insumo nos hospitais de Manaus. Os documentos revelados pela CNN foram usados pelo ministro para mostrar que não houve emissão do governo federal no socorro ao Estado. No depoimento, a aeronáutica atesta o envio ainda no dia 8 de janeiro de 1.178 quilômetros, de 1.174 quilos, não quilômetros, me perdoe, de oxigênio para Manaus. Pazuello é investigado por suposta prevaricação no colapso do sistema de saúde do Estado. Não, ele é investigado, mas existe uma prova forte que ele cometeu isso, pessoal. O antagonista tá de parabéns, porque o antagonista trouxe aquilo que eu falava sempre. Pazuello, ministro da Ativa, ele vai tentar trazer o processo dele, né, aos órgãos militares, ao Supremo Tribunal Militar. Ele precisa fazer isso. Na justiça comum ele é preso, com certeza. Mas por que a justiça no nosso país ela não é tão imparcial como imaginamos? Porque eu me lembro que questões de interesses, e isso vindo lá no Centrão, Romero Jucá, Aécio Neves, Eduardo Cunha, o próprio Rodrigo Maia, entre outros que tinham lá, que não foram reeleitos ou deixaram a política, sacudiram o Brasil com impeachment e ainda forçaram que um ex-presidente com boa chance de ganhar a eleição fosse preso, né, em segunda instância, onde o país de fato não tem lei que prenda ninguém em segunda instância, a não ser que seja realmente levado à última instância em todo o trâmite julgado. E aí descobrimos que a Lava Jato, no qual ela tinha se vendido como uma operação muito mais forte do que Satiragarra, né, e outras que nós tivemos por aí, que no meio do caminho se evaporaram como poeira, ela veio naquela força avassaladora de quebrar empresas, fazer vagas de empregos desaparecerem, parceria com a imprensa, divulgações de áudios, vazamentos. Aí não adiantou de nada porque ela acabou sendo enterrada. E descobrimos que aqueles procuradores de Curitiba não eram tão honestos assim, e também não havia tanta, né, indiferença entre eles e os políticos que haviam em Brasília. Na carta capital, a mensagem mostra que os procuradores ironizaram e torceram pelo impeachment de Dilma. Olha só, que coisa. Marquei um churros aqui no prédio, chamei os vizinhos e aluguei um telão e escrevi um deles. Isso para ver o impeachment, galera. O impeachment. Os procuradores da Operação Lava Jato, em conversas em um aplicativo de mensagens, ironizavam e torceram pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. No dia 15 de abril, Deltan Dallagnol recomendou aos colegas que não acompanhassem a sessão de que ratificaria o afastamento da petista em bares ou locais públicos. O procurador temia um desgaste na imagem da operação. Como respostas, integrantes do grupo ironizavam o processo. Não sei se consigo cancelar o buffet, o chopp, a banda de pagode e as dançarinas, escreveu Carlos Werther, né? Também marquei umas churras aqui no prédio, chamei os vizinhos e aluguei um telão.
Continuou Atalhade Ribeiro Costa, que era para o que foi afastada. Só não faço a estreia na choperia, sugeriu Noronha. 2 dias depois, no dia 17 de abril, os deputados aprovaram o prosseguimento no processo de impeachment. A Câmara, em uma sessão conturbada, concluiu os 342 votos às 23 horas e 9 minutos após a sessão iniciada. Um grupo de mensagens, um integrante identificado como Diogo, comemorou. Passou, enfim, independente da posição partidária, o impeachment é um resultado de um trabalho bem feito da Lava Jato. Parabéns a todos pelo trabalho bem feito nesses 2 anos, independente da oposição partidária. Na segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo de parte do material apreendido da Operação Spoofing, que apreendeu o suspeito de invadir os celulares do ex-juiz Moro e procurador da Lava Jato. A decisão ocorre após pedido da defesa do ex-presidente Lula, que submeteu o material à perícia. Os procuradores não têm se manifestado sobre o material divulgado. Olha aí, rapaz. Sabe o que eu tenho a dizer sobre esses procuradores, a forma que eles levaram esses processos, as investigações, que são ameninados, amolecados. E eles são responsáveis. O Brasil tem entrado num colapso econômico, numa crise provocada em 2016, sacudido, e ter facilitado também o processo, né? Processo de eleição que Bolsonaro ganhou. E tá aí a Operação Lava Jato findando, né? Na UTI, nas últimas gotas de sangue restante, né? O último suspiro, né? A última respirada de oxigênio que ainda há em seus pulmões, e ela deixa o cenário nacional como uma imagem negativa de um trabalho, né, de forma parcial, com o objetivo de condenar uma pessoa e de derrubar um governo. Não é assim que funciona a lei. Por isso que Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato eram tão criticados no meio jurídico. Não adiantou de nada. A corrupção do nosso país é tão forte que pessoas envolvidas na lei, no caso desse juiz Sérgio Moro e os procuradores, também são corruptos. Porque da mesma forma que se utilizaram de formas ilícitas e ilegais para fazer prisões, conduções coercitivas, vazamentos, esses mesmos procuradores com o próprio juiz Sérgio Moro nada difere dos políticos que tem na Câmara e no Senado. Vocês lembram muito bem que até o Deltan Dallagnol conversou com a Caixa para que pudesse administrar aquele fundo de 2 bilhões que vinham nos Estados Unidos, restituído na Operação Lava Jato. Que interesse tem um procurador em administrar um fundo bilionário desse? Vejamos a irresponsabilidade do juiz e de seus procuradores, que quebraram várias empresas, fazendo perder várias vagas de emprego. Tudo isso para prender um único homem, que era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E acabou. E se hoje a gente está vivendo esse Brasil meio perdido, o Brasil dos malucos, eles são culpados. Eles são totalmente os culpados. Afinal de contas, o que queria Sérgio Moro, né, e os procuradores de Curitiba, encabeçado pelo líder Deltan Dallagnol? Porque eles, nesse amplo caminho que eles seguiram, eles não tiveram êxito. Porque o Sérgio Moro virou ministro, mas saiu do governo de forma escorraçada por Bolsonaro. Não criou força para ser um político e não realizou o sonho de ser um ministro do Supremo. Deltan Dallagnol ganhou dinheiro com palestras,
há outros também, mas acho muito difícil que tenham sucesso na vida política. Destruir o país só para poder inflar o ego envaidecido dos procuradores, do juiz. E no final das contas, o Brasil continuou o mesmo de 2016. Quem toca a banda aí é o Centrão, Câmara e Senado. É o Brasil a mil, Brasil a mil maravilha, né? Tem um negócio que eu gosto de falar sobre a questão de geopolítica, e a gente tem um problema muito grande com os Estados Unidos, viu? Nós temos sim, pessoal. Existe aí um negócio muito sério. Acho que a reportagem está bem aqui. O Brasil é um país que produz muito, mas existem outros países que produzem também a questão do agronegócio, né? E aí a França já tinha se manifestado que, né, pelo Macron, que eles precisavam produzir a soja para não depender do Brasil. Meio chato, isso também concordo. Que aí a gente só tem o agronegócio. Se nós perder o agronegócio, a situação fica complicada. Mas o grupo lá dos Estados Unidos, o grupo de Biden, ele também mandou um recado. Que os Estados Unidos deixassem de comprar certos produtos agrícolas do nosso país. As coisas já não andam tão boas, e se a França e o próprio Estados Unidos deixarem de comprar as coisas no Brasil, eu não sei nem como é que vai ficar, pessoal, porque a gente não tem uma potência industrial. Nós estamos perdendo empresas aqui. O grupo pede que Biden suspenda a importação de produtos agrícolas do Brasil. A solicitação é da academia, de acadêmicos, ONGs, e é válida para itens que estejam ligados ao desmatamento da Amazônia. O professor fala em radicalismo. Meio complicado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu um dossiê assinado por mais de 100 acadêmicos e ativistas de organizações não governamentais que pedem para que o governo interrompa negociações diplomáticas com o Brasil e suspende importações de produtos que estejam ligados ao desmatamento da Amazônia. Entre os produtos citados, os documentos estão a madeira, soja e carne. Além disso, os responsáveis pelo dossiê pedem que Biden retire o atual apoio à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a tal OCDE, que havia sido prometida pelo ex-presidente americano Donald Trump. No entanto, de acordo com o professor de economia da Universidade Federal de São Paulo, Celso Grisi, dificilmente Biden vai acatar todas as solicitações do documento. Eu vejo que esse dossiê, como radical, não faz sentido a Biden entre em um conflito tão grande com o Brasil, pois ele perderia o nosso apoio em questões importantes na OMGC, Organização Mundial do Comércio. Por outro lado, o professor lembra que mesmo com uma postura de proximidade com o Brasil, o presidente norte-americano pode adotar algumas medidas de restrições de comércio. Para ele é importante que o Brasil trabalhe a sua imagem exterior, evitando assim desinformação sobre produtos brasileiros. Nos Estados Unidos, pessoal, ele é nosso concorrente, claro, de fato no agronegócio, porém ele precisa muito do Brasil e ele compra coisa muito barata. Eu acredito que essa forma radical não vai ser uma opção do Joe Biden. Não, ele não ia fazer isso não. Porém, acredito que nós iremos levar vários puxões de orelha dos americanos. Essa questão da OCDE, pessoal, eu acho difícil isso acontecer no governo Bolsonaro, ou nesses 2 anos que faltam para esse primeiro mandato, ou possivelmente numa reeleição. Porque o Joe Biden, ele não é tão afinado com o Bolsonaro. E o Bolsonaro não vai ter cadeira cativa em lugares onde os Estados Unidos e a própria União Europeia estejam principalmente criticando as condições das suas políticas ambientais. Mas a gente começa a sofrer um impacto porque o mundo, querendo ou não, está isolando o Brasil. O Brasil é um país que todos querem fazer negócio, a mão de obra é barata, nós temos várias matérias-primas, mas ao mesmo tempo é preciso que o Brasil se enquadre dentro do contexto de comércio e dos acordos, da diplomacia, e isso é que está faltando muito no Brasil. Isso não existe mais no Brasil. E isso dificultando a questão do Brasil,
em fazer parte de certos grupos econômicos importantes, a gente perde espaço e isso acaba nos prejudicando. Lembremos nós que o nosso país passa por uma dificuldade econômica, há um alto número de desempregos, né? E não há um crescimento industrial no nosso país. Mesmo que o agronegócio bata recorde de produções, mas isso não é o bastante para um país desse tamanho, continental, com vários estados, diferenças regionais, que possa crescer igualmente. Então a gente se perde no meio da situação, porque onde poderíamos estar crescendo entre acordos com países, a gente vê que grandes parceiros nossos antigamente e hoje praticamente nos rejeitam, caso China e Índia, é só uma das preocupações que o Brasil poderia ter em relação à diplomacia. E o Ernesto Araújo poderia ter sido jogado fora há muito tempo. E o Bolsonaro tomado outra atitude. É até porque o Bolsonaro é centrão, galera. É centrão. E a gente sabe muito bem disso. A banda, né, vai tocar conforme, né, a vontade do Lira e do Pacheco. Falta agora aí mais ou menos aproximadamente 2 anos e 2 anos e 10 meses, né, pra gente ver se esse governo vai ficar ou não, se Bolsonaro vai ser reeleito ou não. Mesmo que algumas pesquisas digam que ele tem vantagem e ganha, eu acredito que não, que ainda muita água vai passar debaixo dessa ponte. Muita água vai mesmo. E a gente precisa saber se o Centrão está em predisposição em aprovar acordos que são pautas impopulares, reformas tributárias e a reforma administrativa. Acho difícil isso acontecer, a não ser que jorre, abre-se as torneiras com força para o Centrão. Mas como estamos nos aproximando em um ano de eleição, que será agora ano que vem, muitos deputados daquele, pessoal, vai ter muita dificuldade de votar num projeto que não é popular, para que ele não pode, né, ou não possa ter sua imagem prejudicada para uma futura reeleição. Eu acho difícil. Esse governo é muito parecido com o governo do Michel Temer. A diferença é que o Michel Temer tirou 2 anos e vai tentar tirar 4. Impeachment, pessoal, esqueça, não vai ter de Bolsonaro. A não ser que as ruas gritem muito mais alto, um descontrole econômico e outros fatores. Mas enquanto tiver lá o Lira e o Pacheco, pode ter a certeza, todo o processo de impeachment vai ser engavetado. Eles vão ficar sentados em cima. Mas nós já estamos em fevereiro. O número de desempregados cresce, nossa economia trava, não tem vacina, tá faltando um bocado de coisa. O janeiro já foi embora. Em fevereiro, se você piscar o olho, também vai. E a tal campanha de imunização não chega. As tais reformas que foram ditas lá atrás. Olha, veja bem, a reforma, aquela maldita reforma trabalhista e aquela outra desgraça da Previdência, o Rodrigo Maia foi que ajudou mesmo com o Centrão. Tributária e administrativa, acho muito difícil Arthur Lira e Rodrigo Pacheco fazer aprovações. Então a gente precisa aguardar para ver. Até porque as 35 prioridades que Bolsonaro entregou para ambos, na verdade não são tão prioridades assim. E vão ficar empurrando com a barriga. Daqui uns meses ou um ano, vocês vão ver que nenhuma das duas reformas, tributária e administrativa, será aprovada. E o Bolsonaro vai ter atrito com Lira e o Pacheco. Porque o governo já não mandava, o Bolsonaro já tinha uma imagem como da rainha Elizabeth, né? Governa, mas não manda. E com o Centrão mandando, é a mesma coisa. Governa, mas não manda. É a realidade. E bobo daquele, tolo daquele que acha que o Bolsonaro vai conseguir fazer aquilo que ele disse que quer fazer. Principalmente pro gado dele. Difícil, pessoal. A gente é mais realista. Vamos aguardar, né, a presidência da Câmara aí, e do Senado, afinal de contas, é só um mandato de 2 anos, ó, que voa rápido. E vamos ver o que vai acontecer. No mais, eu espero realmente que a nossa justiça faça justiça. E o Pazuello possa ser preso, julgado, processado. E que também pegue no presidente, afinal de contas, as vidas que foram perdidas, ceifadas no estado do Amazonas e do Pará, precisa de uma resposta jurídica à altura.
porque esse país, ele realmente perdeu a sensibilidade de amar o próximo. Porque diante de uma situação dessa, não era para estar nesse conformismo e querendo aceitar que o que o Pazuello fez, o que o Bolsonaro fez, é algo normal. É a mesma coisa de você tentar aí, Bolsomimo, aceitar e convencer as pessoas que 15 milhões em leite condensado não é nada e o presidente tem direito de gastar esse dinheiro. O meu dinheiro, o seu dinheiro, dinheiro de pessoas humildes desse país. Tudo que esse governo fizer ou pensar em fazer tem que ser investigado, porque eles estão lidando com uma pessoa que tem agora ao seu redor um grupo de pessoas que gostam de ter a mão grande no dinheiro público, o Centrão. No mais, amigos, passo por aqui, galera. Valeu, um abraço, a gente se encontra numa próxima. O que não falta nesse país é só realmente informações, notícias, uma atrás da outra, né? E a gente se diverte com ela ao mesmo tempo, mesmo sendo consciente que a gente está no mesmo Titanic afundando e todo mundo vai ficar na água congelando, porque tá ruim mesmo, viu, pessoal? Tá ruim. Eu tô tentando ser otimista, mas quando a gente vê a situação, eu digo só Jesus na causa. Valeu, galera. E aí, quem tiver contato com a Flor de Lis, manda um abraço pra ela, né? Arthur Lira e Flor de Lis, quem diria? Ô Centrão pra me fazer raiva e também ao mesmo tempo me fazer sorrir. Valeu, galera.